Ô crentes judaizantes, eu vou mandar um recado para vocês e depois vocês consultem a Bíblia e veja se eu estou falando alguma coisa da minha cabeça, veja se eu estou falando alguma coisa que não exista na Bíblia. Olha, quando vocês chamam os irmãos divulgadores do Evangelho, não é, eterno, e os irmãos que não frequentam mais as arapucas de vocês, que vocês chamam de igreja e chamam de religião e denominação. Quando a gente não frequenta mais esse grupo de vocês que inventaram, foi o homem que inventou a religião. Deus nunca inventou o cristianismo, nem Jesus, nem os apóstolos, nem os discípulos. Aí vocês dizem que nós somos desigrejados, porque não frequentamos mais uma religião, uma denominação. Sabia que vocês estão dizendo com a palavra de vocês que o maior errado foi Jesus Cristo? Sabe por que vocês estão fazendo isso? Porque Jesus Cristo, que foi Deus encarnado, ele veio lá em Israel para morrer pelos judeus que nasciam e quando eles atingiam a maioridade, eles já vinham com medo da morte todo dia. E isso, Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. E também Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 14. Mas você pode pegar lá todo o capítulo se você quiser. Então, a Bíblia diz que os judeus, eles viviam com medo da morte todo dia. Por quê? Porque o mistério da iniquidade, o mistério, não é, que envolvia o mundo da velha aliança, aquele ministério de morte que havia sobre os judeus, chamada Lei de Moisés, ele estava prestes a ruir. Mas para que aquele velho sistema ruísse, o templo tinha que cair. Por quê? Porque o templo era o sustentáculo do ministério da morte. O templo em Jerusalém era o sustentáculo da lei de Moisés. Você entende agora porque Jesus Cristo, lá no capítulo 24 de Mateus, ele disse que o templo ia ter que cair e não ia sobrar pedra sobre pedra? Porque quem estava dentro do templo? Os sacrifícios. Quem estava dentro do templo? Os sacerdotes e sumos sacerdotes. E quem era o sacerdote e sumo sacerdote? Era como se fossem os ministros, né, do STF aqui no Brasil. São os caras que defendem, são os caras que representam ali a democracia, o poder, não é, máximo do país, STF, não é, Supremo Tribunal Federal. Então, lá em Israel, o Supremo Tribunal Federal deles era o Sinédrio. Agora o Sinédrio era quem? O Sinedrim, constituído de 71 membros. Então, para acabar a lei, o ministério da morte, tinha que dar fim também ao quê? Ao templo. Dando fim ao templo, o que acabaria? Acabaria a velha aliança, sustentada por eles, o Supremo Tribunal Federal dos Judeus. Aí você diz que eu tenho que voltar à velha adoração. Então por que vocês não carregam para dentro do templo de vocês, já que vocês dizem que são seguidores da lei de Moisés, e vocês gostam de, vamos dizer, de expor isso para as pessoas, por que vocês não levam cabrito? Por que vocês não levam ovelhas? Por que vocês não levam animais para ser sacrificados dentro do templo também? Mas eu sei a resposta. Porque para vocês, o cabrito, a ovelha, aqueles animais, a rolinha, o pardal que era oferecido lá, a pombinha, sabe o que se transformou? Se transformou em pessoas. Vocês não sacrificam literalmente mais pessoas. Pessoas não, os animais, mas vocês conseguem tirar sangue, espremendo as pessoas pelo avesso para arrancar dinheiro deles, para arrancar o sacrifício deles. É por isso que nós não se submetemos mais a vocês. Acabou, pastores. O entendimento chegou. Nós não estamos mais na era da ignorância, não. Nós estamos na era digital. Nós estamos na era do conhecimento. Agora, tem um detalhe. Só continua escravizado pelo sistema religioso,
que começou lá na lei de Moisés, você continua sendo escravizado quem quer, porque o conhecimento, o entendimento está aí. Agora eu mando um recado para vocês. Vocês tomem muito cuidado, que quando certas pessoas saírem do sistema de vocês, não ir para a justiça comum e requerer tudo que eles deram para vocês, tanto dinheiro, né? Outros botam até carro, moto, anel, né? Aliança. Uma vez, por não ter conhecimento, eu já joguei um par de aliança no lençol que esses miseráveis, não é? Esses ignorantes, esses pilantras da fé, coloca aquele lençol ali no meio da população, dentro de um templo religioso, e tem gente que jogava relógio, joga aliança, cordão de ouro, pulseira de ouro, tem pessoas que jogam até peça de roupa. Cuidado, cuidado, pastores, porque se for requerido de vocês todo o tempo perdido dentro desse templo aí, essa arapuca de vocês, cuidado. Já tem gente no Brasil procurando a justiça comum, querendo requerer tudo que as pessoas perderam e a justiça está dando em cima, tá bom? Eu me orgulho de ser destemplado, porque foi Jesus que ensinou. Jesus nunca teve religião, nunca teve denominação, nem os discípulos e nem para os apóstolos. Por que vocês ficam implantando isso nas pessoas? Mas vocês não dizem que a Bíblia é a bússola, é a guia de vocês? Então de onde vocês tiraram isso?